puder abrir, ficar de pé, abrir a sua palavra de vida em Êxodo 15, a partir do verso 22. E enquanto isso, você não deixe de orar pela minha vida para ter misericórdia, porque eu estudo muito para poder trazer as palavras aqui, eu me envolvo muito para trazer as palavras. Só para trazer a palavra de domingo de manhã da Páscoa, semana passada, foram mais ou menos 11 horas de estudo, mergulhando em estudo para trazer a palavra. Mas Deus aprove. Vamos ver se quarta-feira eu prego aquilo que eu tinha colocado, que Deus tinha colocado no coração. Mas ontem Deus falou outra coisa comigo, e hoje eu estava ali sentado falando: Senhor, Ele, não, é isso aí, pregue que eu vou estar contigo. Então amém, vamos pregar. Não é hábito, seu pastor normalmente estuda e muito para poder trazer alguma palavra aqui para acrescentar no contexto, mas amém. Deus quer falar com você algo que eu não sei com quem Ele quer falar, eu não sei que Ele quer falar. Ele quer falar com alguém, como Ele sempre faz. Ele quer falar com a igreja, mas de repente é algo para te trazer um despertamento. Amém? Diz assim, Êxodo 15. Eu nem dei título para essa mensagem, para falar a verdade, eu sempre dou. Êxodo, depois eu vou colocar lá e coloco o título, mas amém. Êxodo 15, verso 22, diz assim, a gente vai ler do verso 22 ao verso 24. Êxodo 15, verso 22, diz assim: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. Verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Eu vou ler novamente Êxodo 15, verso 22 a 24. Presta bastante atenção, são 3 versos, mas presta bastante atenção, que ele é riquíssimo naquilo que Deus quer falar hoje. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Pai, vamos fazer a sua vontade nesse momento, Pai. Ouvir a tua voz. Então fala aos nossos corações da maneira que tu queres, da maneira que tu vais fazer, Senhor, com que pessoas saiam daqui transformadas, libertas, salvas, curadas. Pai, em nome de Cristo, Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração de uma maneira profunda, Pai. Que não seja aqui, Pai, uma palavra de exortação apenas, mas seja uma palavra de crescimento, Pai. Uma palavra que a gente possa se aprofundar na Tua graça, no Teu Evangelho, naquilo que Tu queres, Senhor, para que a gente possa aprender mais de Ti. Então fala aos nossos corações, Pai, que não haja balbúrdia, Pai, nesse momento, Pai, que haja apenas a brisa do Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo a cada um de nós entendimento, Pai, do ensino daquilo que Tu queres falar ao nosso coração, Pai. Que eu seja totalmente diminuído, Pai, o Seu nome é engrandecido, porque essa é a Sua casa, esse é o Seu povo, esse é o Seu lugar, é uma casa de oração. Tudo que fazemos, tudo que somos, Senhor, é para o agrado do Seu santo nome. Então, Pai, se conosco, Pai, nesse momento, Senhor, Senhor, fala no nosso íntimo, Pai, fala lá dentro do nosso coração, Senhor, e vai, Senhor, curando, vai tirando raízes de mágoa, de culpa, de remorso, Pai, sobre a nossa vida, Pai. Pai, vai falando, Pai, à medida que o Senhor for falando, que vai sendo limpo, Senhor, o nosso coração, Senhor, cada vez mais, Senhor, com essas águas cristalinas, Senhor, que vem, Senhor, da Tua santa palavra, Pai. Palavras que curam, Pai. Palavras que não trazem mais sede, Senhor, a cada um de nós. Então, Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações e glorifica o Seu santo nome. É o que te pedimos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém. Podeis assentar, povo de Deus, amém?
Aleluia. Você sabe qual é o significado da palavra murmuração? Segundo o dicionário online de português, está aqui na minha frente. Significado de murmuração: ação ou efeito de murmurar, sussurrar, murmúrio. Aí ele dá uma outra definição sobre murmuração: conversa entre muitas pessoas sobre alguma coisa sem importância, mexerico, boato. Aí dá uma outra definição: rumor de teor maledicente, falatório em que há depreciação. É isso que o dicionário online de português fala que significa a palavra murmuração. Pois bem, você conhece a história, mas eu vou lá atrás para a gente poder estar falando sobre ela. Um povo sai da sua terra, da terra da qual a propriedade dela foi constituída por Deus para eles, e eles saem de lá, eles caminham de lá por causa de uma seca, mais ou menos e aproximadamente 100 pessoas, contando com a família patriarcal, servos e servas, e eles se interessam para um local onde Deus mandou. No começo um menino, e agora já um homem. No começo um escravo, agora governador. No começo alguém que ninguém poderia dar nada demais pela vida dele, não tinha nada mais para ser feito com aquele menino. Agora o homem, o segundo homem mais poderoso do mundo. Então um hebreu numa terra estranha, ele se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo. E eu estou falando de José. E aí, durante a seca, a sua família toda peregrinou, e a sua nação, que era a sua família, peregrinou para o Egito. Lá eles foram colocados numa terra chamada terra de Gósen, e eles ficaram lá povoando aquela terra. No começo, como José era governador, havia honra sobre a vida daquele povo, havia honra vinda da honra que eles davam pelo governador hebreu, que havia prevenido eles de uma seca que poderia acabar com a sua nação. Então aquele povo ele foi honrado durante um período. Acontece que aquele governador ele morre, aquele governador hebreu, José, morre. Aquelas 100 pessoas, durante 10, 20, 30, 40, 50 anos, elas se multiplicaram. E elas foram se tornando uma grande nação dentro daquela terra de Gósen. Lá ficavam os hebreus, os israelitas, o povo de Deus. Só que à medida que o tempo passa e as gerações vão passando, se você não ensinar para a geração que está por vir as coisas, tudo cai no esquecimento. E o povo não teve condição de, ao se multiplicar naquela terra, explicar aquele Deus maravilhoso de Abraão, Isaque e de Jacó quando foi para lá. Falar dos feitos de Abraão, de Isaque e de Jacó, vindos da vontade e da potente mão do Senhor, nosso Deus. E ali eles ficaram durante 430 anos subjugados, viraram escravos. Ali eles perderam totalmente a sua identidade. Ali eles ficaram totalmente sem nenhuma direção, sem liderança. Pessoas que não tinham como maquinar o cérebro, porque não eram ensinadas, porque não tinha ninguém para orientar. Elas faziam trabalhos braçais para os egípcios. Aquele povo, o povo de Deus que chegou com 100, agora já era 2,5 milhões de pessoas, mais ou menos, aproximadamente, naquela terra do Egito, no Alto e no Baixo Egito.
430 anos se passaram, aquele povo subjugado, aquele povo comendo do que sobrava, trabalhando trabalhos braçais, até que, diz a palavra de vida, que eles se lembraram do Senhor. Tem gente que demora tanto tempo para se lembrar do Senhor. O povo de Deus demorou 430 anos para se lembrar do Senhor. Tem gente que às vezes sai da igreja, dá 10 minutos e se esquece. Não se esquece do Senhor como Senhor, mas se esquece da mão potente que o Senhor tem, da onipresença, da onipotência, da onisciência, do controle de todas as coisas que estão na mão do Deus Todo-Poderoso. Parece que Deus, Ele é Deus maravilhoso dentro da igreja, mas saiu da igreja Ele já não é. 430 anos aquele povo ficou subjugado. Aí se lembrou do Senhor, o que eles fizeram? Bom, então vamos agora clamar. Diz a palavra que eles não oraram, eles clamaram. Clamar é muito mais que orar. Clamar é chorar, clamar é se debulhar, clamar é se entregar totalmente naquilo que está fazendo, é pedir de uma maneira transcendental. Então aquele povo, ele clamou ao Senhor: Senhor, nos olhe para a gente, nós estamos sendo subjugados há séculos. Diz a palavra de vida que o Senhor, Ele ouviu. E eu quero fazer uma parte, meu irmão, o Senhor, Ele sempre ouve a nossa voz. O Senhor, Ele sempre está disposto a ouvir aquele que o clama com o coração contrito. Você acha que de repente naqueles 400, a palavra não diz, mas a gente não pode pensar por um acaso que durante 430 anos alguém não clamou ao Senhor? Será que uma pessoa não clamou? Alguém não falou, olha, não está dando? Será que a acomodação pelo fato de eles estarem sendo alimentados e trabalhando num trabalho escravo era suficiente para algumas pessoas? Será que não tinha ninguém ali que, não digo revoltado, mas não pensou, bom, como é que a gente veio parar aqui? Bom, tem um Deus, vou orar por esse Deus aí. E será que não teve uma pessoa que chorou dentro do seu quarto? Não, o povo todo clamou, e Deus ouviu. Deus ouve a sua oração. Eu não sei o que você está passando, eu realmente não sei. Se eu começar aqui a falar, até alguém tem problema de saúde, né? Todo mundo alguém vai levantar a mão. Problema de saúde, problema financeiro, problema de família. A gente sempre tem um problema. Às vezes a gente tem vários problemas, e às vezes os nossos problemas são todos comuns. Isso é baboseira que fazem por aí nas igrejas. Nós temos os mesmos problemas. Pois bem, mas diz a palavra que 430 anos se passaram e o povo então clamou ao Senhor, disse que foi o povo, e Deus ouviu. E Deus então, Ele resolve então trazer um homem com 80 anos, que havia sido instruído durante 40 anos no Egito, havia se tornado um príncipe morado em palácio, um estrategista, um homem hebreu que sabia ler, que sabia escrever, que não tinha a criação de um escravo, que não tinha uma mente de um escravo, um homem que pensava, um homem que tinha uma cognição muito boa, que teve que sair aos 40 anos ali do Egito, fugido, por causa da sua intempestividade de ter matado um egípcio, por conta de ver o que aconteceu com um dos seus irmãos. E aquele homem ficou 40 anos, agora morando no deserto, e 40 anos ele ficou na casa do seu sogro, que era sacerdote do Senhor. E você acha que aquele homem, aí vamos ao contrário, você acha que aquele homem, com a sede de conhecimento que ele tinha, com a quantidade de estudo que ele tinha, um homem que conhecia matemática, um homem que conhecia estratégia de guerra, um homem que conhecia ciências, arquitetura, ele não se interessou para saber quem era aquele Deus, ele não se achegou, e aquele sacerdote começou a falar. Aquele homem ficou 40 anos sendo moldado ali no deserto, 40 anos sendo ensinado pelo seu sogro, por Jetro,
Até que Deus resolve trazer esse homem e botar esse homem, olha, é ele que vai libertar o povo, vou levar ele de volta para o Egito. E aí Deus pega esse homem, fala com esse homem, através de uma sarça que não parava de se consumir através do fogo. Eu não sei se você sabe, mas a sarça ela é uma vegetação do deserto que rapidamente ela se queima. Por isso que ela é especificamente escrita na Bíblia, porque a sarça ela ardia o tempo todo. Era para ela ter sido consumida na primeira, ela acaba logo, é rápido. E ela não se consumia. Então Deus fala através, olha, você vai voltar. Aquele homem ainda interpelado fica com dúvida, porque segundo ele tinha dificuldade de fala. Ora, um homem inteligente, um homem com conhecimento, mas tinha dificuldade de fala. E Deus falou, não, vou botar aí seu irmão do seu lado aí, vou botar aí seu irmão para te ajudar. Faz com que aquele homem saia, vai até o Egito, volta até o Egito. O faraó da época, quando ele fugiu, já não estava mais vivo. Possivelmente o faraó que estava lá havia crescido com ele. Havia ter um primo, um irmão, alguém muito conhecido, porque pela quantidade de praga que a gente vai falar daqui a pouco, acontecer e não acontecer nada com ele, devia ser uma pessoa até que eu amava. Imagino eu que tinha pelo menos um grande carinho por ele. E aí manda aquele homem voltar. Aquele homem volta, fala com o povo nunca teve um líder durante esses 430 anos, nunca teve alguém à frente para poder falar, olha, agora a gente vai fazer assim, a gente vai sair daqui assim, assado, cozido. Não, o povo estava achando bom. Tem gente, preste atenção, a dificuldade no mundo de você poder falar de Deus para as pessoas é porque a escravidão é tão enraizada na pessoa que traz um comodismo que para ela está tudo bem. Então aquele povo, ele estava acomodado. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer o que ele fez, trazer alguma coisa diferente, jogar uma vara, aparecer uma serpente, começar a fazer algumas coisas, botar a mão e a mão fica dura, daqui a pouco a mão fica mole, e fazer milagres, ou ter que realizar algumas coisas, sinais, que as pessoas entendessem que Deus estava com eles, que havia um Deus poderoso. E ali começa Moisés e começa então Arão a poder tentar convencer o faraó para que o povo fosse embora. Só que a economia daquele país, que não era país na época, mas daquela região do Alto e do Baixo Egito, era sustentada pelos braços dos hebreus. Então se você tira os braços dos hebreus, como é que ia fazer? Quem é que ia ter que pegar na parte braçal? Quem é que ia ter que fazer tijolo? Quem é que tinha que fazer as construções? Quem é que tinha que empurrar pedra? Os egípcios. E os egípcios, eles não faziam isso. Eu não sei se você sabe, mas na época do regime militar, lá no presídio da Praia Grande, colocaram os presos políticos junto com os presos comuns. E acharam, na época do regime, que os presos comuns, eles iam, foi assim que começou as facções, tá? Que eles iriam acabar se degladiando, e os presos que eram políticos iam acabar morrendo, porque não tinham condições, não tinham conhecimento da arte de matar, alguma coisa do tipo e tal. E foi justamente o contrário que aconteceu. Aqueles homens começaram a falar para aquelas pessoas que não tinham exercício físico, mental e cognitivo, de que era o Estado que era o precursor daquilo ali que tinha feito com eles, que era o Estado que não dava condições para eles viverem, e que eles tinham que ir, não contra eles, mas contra o Estado, então que eles lutassem com eles. Então foi assim que começou as facções lá nos anos 60, começou assim a falange, depois o comando e tal. Não tem problema nenhum que eu falo, não tem problema, porque isso aí é estudo mesmo, e até da minha área, mas aí começou assim. Então, a gente às vezes pensa que uma coisa acontece, que nem aquela pessoa, não, tem um curso superior, então ela vai ficar separada. Ela não fica separada para que não mate ela, não fica separada para que ela não possa influenciar aquele que tem menos entendimento. Pois bem, Moisés então, com Arão, foram lá, falaram com o povo, vamos sair, mostraram sinais, mostraram algumas coisas, e Deus começou a operar. Porque o coração de Faraó era duro. Deus começou a operar.
E aí Deus resolveu então trazer pragas, e cada praga, ela não foi feita aleatoriamente. A primeira praga, que foi do sangue no Nilo, ela não foi feita aleatoriamente. Eu não sei se você sabe, mas não tem a mitologia grega? Há a mitologia também egípcia. Então, eles lá cultuavam deuses, normalmente metade animal, metade homem, e cada deus representava uma coisa. E o que Deus fez? Ele começou a lançar pragas sobre o Egito, que tinham referências contra os deuses deles. Então a economia girava sobre o rio Nilo, porque eles precisavam de irrigação. O que Deus fez? Pum, afetou o Nilo. E havia um Deus que sustentava a fertilidade, onde eles faziam festas anuais ali no Nilo. Então Deus, ele foi esmagando. Eles não mataram as rãs na época das pragas das rãs, porque havia um Deus que era metade rã, metade homem. Então eles não podiam matar. Por isso que ficou infestado de rã dentro das casas. Eles não mataram as rãs, porque para eles a rã é uma divindade, era uma divindade. E Deus foi lançando praga sobre praga, praga sobre praga, até que ele lança a 10ª, que a gente comentou no domingo, onde Deus fez então o povo sair. O coração de Faraó, num primeiro momento, já com a economia da cidade, do país já detonada, porque os animais, úlcera, doentes, trevas, pedras, não havia mais economia mais no Egito. Até que Faraó falou assim: olha, então leva, pega e leva. Aí o que eles fizeram? Foram pegando brincos, foram pegando alguns utensílios de ouro, foram juntando, e eles foram colocando para poder ir embora. Foi lá que eles fizeram um bezerro, lá mais na frente no deserto, fundiram essas peças. Então aquelas, mais ou menos, a história diz e conta isso, história, que mais ou menos 2,5 milhões de hebreus saíram do Egito. Pode ter chegado a 3 milhões, né? Aí é muita coisa, 500 mil, mas há aí uma discrepância. Por quê? Porque durante as pragas, muitos egípcios se converteram a esse Deus. Então foram também com os hebreus, não foram só os hebreus que saíram, não. Muito estrangeiro saiu, porque viu o que estava acontecendo. Deus sempre aproveita uma oportunidade para estar trazendo libertação para qualquer pessoa. Deus não faz acepção de pessoas. Você reparou? Nós não somos judeus, nós somos gentios, e Deus nos alcançou. Deus colocou um apóstolo, Paulo, para falar com cada um de nós, com pessoas como nós. E graças a Deus por causa disso. Então Deus dá oportunidade para todo mundo. Até então que aqueles homens saem, alguns outros estrangeiros saem, e chega num determinado momento em que eles se deparam com o deserto. E eles vão continuando no deserto, até que Faraó parece que caiu em si, mas não foi. Se você ler a palavra, diz que Deus endureceu o coração dele de novo. E ele ficou irado, ele falou: vamos atrás deles. Eles ainda estão no deserto. Junta as bigas, junta os exércitos, junta as armas e vamos atrás deles. Aquele povo já tinha visto vários sinais feitos através de Moisés, havia visto 10 pragas, inclusive a morte dos primogênitos, e agora aquele povo estava no deserto, e aí não tinha para onde ir. Olhou, Mar Vermelho, do lado havia montanhas, e por um acaso o exército do egípcio vindo, até que Deus lança então uma coluna de fogo. Mas houve murmuração naquela hora. Teve gente que perguntou: vem cá, Moisés, tu trouxe a gente até aqui para a gente morrer no deserto? Era melhor a gente ter ficado lá, porque lá a sopa de cebola era legal, a sopa de pepino era legal. Tem gente que se contenta com a sopa de pepino e a sopa de cebola. Tem cristão que se contenta com essas coisas que acontecem no meio evangélico: sopa de cebola, sopa de pepino. Maluquice que nego anda fazendo aí. Se contentar com pouco. Deus tem muito mais para dar, e Deus quer dar.
A gente é que não abraça, é a gente que não abre o nosso braço até onde dá. Às vezes a gente não pede mais, eu quero mais de ti, não. A gente quer mais da bênção às vezes. A gente tem que pedir mais da presença do Senhor. Até que Deus fala com Moisés, não é hora de você orar, porque ele ia começar a orar, não ora, é para marchar, não falei para marchar. Ele levanta o cajado, o mar se abre, eles passam a pés enxutos. Deve ter sido uma coisa maravilhosa, e aquele povo viu. Aos pés enxutos eles passam então o mar vermelho, atravessam. E aí o exército, junto com o faraó, o exército egípcio, resolve ir atrás. Não, eu vou lá, abriu, eu também vou. O mar se fecha. Deus vai fazer o mar se fechar na vida dos seus inimigos também. Creia nessa palavra. Deus vai fazer o mar se fechar na vida dos seus inimigos. Ele é poderoso para isso e Ele quer fazer isso. Pronto. Atravessado, sem mais inimigos, entram no deserto. E aí entra na leitura que a gente fez. E eu vou repetir aqui a leitura de Êxodo 15, verso 22, que diz assim: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Pois bem, saíram do Mar Vermelho depois da travessia e foram para a parte do deserto chamada Sur. Diz que eles caminharam quantos dias? 3 dias. 3 dias. 3 dias no deserto. E eles não acharam água. Chegaram a Mara, mas eles não puderam beber a água de Mara, porque a água de Mara era amarga. E aqui diz a palavra de vida, por isso aquele lugar foi chamado de Mara. Mas presta atenção no verso 24. Presta bastante atenção no verso 24, que é isso que Deus quer falar com você agora. É o cerne daquilo que Deus quer falar para a sua vida. Diz: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Presta atenção. O povo viu vara virar serpente. O povo viu as águas do Nilo virarem sangue. O povo viu Deus fazer ficar 3 dias de trevas dentro do Egito. O povo viu pedras caírem do céu. O povo viu úlceras sobre os egípcios. O povo viu sinais, maravilhas, prodígios vindo da parte de Deus. O povo viu a coluna de fogo que segurou o exército egípcio enquanto eles passavam. O povo há 3 dias estava andando com uma coluna do lado, que de dia era de pôr e de noite era de fogo. Para quê? Para iluminar, se eles tivessem que caminhar. 3 dias depois de atravessar o Mar Vermelho. 3 dias foi o tempo suficiente para que o povo murmurasse. 3 dias. Três dias. Não murmure nunca mais, meu irmão, em nome de Jesus. Você tem visto todos os dias Deus fazer sinais, prodígios e maravilhas na sua vida. Todo dia você tem o ar que você respira e não vê. Todo dia Deus te dá um alimento dentro da sua casa. Todo dia Deus te dá vida para que você possa continuar a sua caminhada de fé. Todo dia você tem uma roupa para usar. Mas eu queria. Se contente com a presença do Senhor. Aquele povo viu coisas maravilhosas, coisas que durante os 430 anos nenhum dos seus ascendentes tinham visto. E aquele povo murmurou. Tem gente que tem necessidade de ir a lugares
em que as coisas acontecem. Lá eu vi, a pessoa levantou da cadeira de roda. Lá o lenço do pastor lá, quando passa no corpo, sai até a alergia. A água lá é diferente. Quando eu bebo a água lá, eu sinto que eu sou curado. Tem gente que só consegue confiar na mão de Deus quando vê sinais e prodígios e maravilhas. Aquele povo viu tudo isso. Ele viu coisas maravilhosas. Você já imaginou você estar ali e ver essas coisas maravilhosas acontecerem? Coisas grandes, mas você tem a oportunidade de todo dia ver coisas grandes. Porque quando você fecha seu olho e vai dormir, e você tem a oportunidade de acordar no dia seguinte, a misericórdia do Senhor foi renovada sobre a sua vida. E a oportunidade de você caminhar, ela surgiu novamente. Então, há sempre esperança em todos os dias. Aquele povo, 3 dias depois, murmurou. 3 dias depois, estava reclamando. Depois de tudo isso, 3 dias depois apenas, murmurou. A gente lê o que é murmuração. Boato. Conversa fiada. Eu ouvi de uma pessoa: pastor, vá para a igreja. Sabe como é que o pastor tem que fazer para crescer lá? Eu falei: meu irmão, não tem fórmula, né? Ele falou: não tem não, mas segue alguns passos aí. Eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade. Começa pequenininho, não espera ficar lotado, não inventa coisa lá não. A palavra mesmo vai fazendo a sua transformação e vai trazendo as pessoas que realmente querem ouvir a palavra. Então, para você crescer saudável, começa pequeno, porque quem nasce grande é monstro. Só monstro que nasce grande. Falei amém. Ele falou outra coisa, pastor: fuja dos murmuradores. Se tiver algum murmurador lá na igreja, repreenda. Se tiver alguém reclamando, repreenda. Se tiver alguém querendo puxar para baixo, repreenda. Mas fuja dos murmuradores. Eu guardei isso na minha cabeça. Eu, quando vejo uma pessoa murmurar no sentido de reclamar mesmo, eu dou uma... Não, meu irmão, às vezes a gente fica desanimado, faz parte. Eu não sei o que acontece na sua vida, eu sei o que acontece na minha. Às vezes eu fico desanimado, às vezes me desanimo também. Ou você acha que eu subo toda vez aqui feliz e alegre? Tem vezes que eu não queria estar aqui. Tem vezes que eu não queria estar aqui na igreja, não é aqui em cima não. Tem vezes que eu não queria estar na igreja. Hoje eu cheguei na igreja aqui 5h15, 5h20, abri a igreja. Eu queria estar em casa. Às vezes eu queria estar lá. Para quê, pastor? Para descansar. Para poder dar uma relaxada. Para poder estar, podendo estar me distraindo também, que eu também mereço. Como todo mundo merece. Por isso que eu falo, domingo é dia de servir ao Senhor. Domingo a minha alegria é de estar na casa do Senhor. A minha filha tem 14, vai fazer 15 anos. Ela tem uma oportunidade maravilhosa que nem eu tive e meus filhos mais velhos não tiveram. Só o domingo que teve, a de crescer no meio evangélico. A minha filha, todo domingo ela está aqui quando pode. Agora imagina uma menina com sonho, 14 anos, podendo estar aí com as amigas. Acorda às 8 horas da manhã para vir para a igreja. Não estou falando que ela é melhor do que ninguém, não. Mas a gente tem que ensinar. Depois, se ela fizer 18 ali, não quiser mais vir, é problema dela. É ela com Deus. Mas a nossa parte a gente tem que fazer. O que a gente não pode fazer é murmurar, reclamar. A gente tem que louvar, engrandecer e dar graças a Deus pela nossa vida. A gente não precisa ficar vendo nada
muito espetaculoso para compreender que Deus, Ele é maravilhoso. Porque o sol está aí para todo mundo ver, a lua está aí para todo mundo ver, e muitas coisas que acontecem na nossa vida, pode ter certeza, não é culpa do diabo, é permissão de Deus e é consequência daquilo que a gente pratica, às vezes sem orar ao Senhor, e aí a gente murmura também. Faltou oração. Aquele povo, depois de 3 dias, Deus ficou falando comigo desde ontem, 3 dias, foi o tempo entre a morte e a ressurreição, 3 dias. Me lembrei do caminho de Emaús, aonde 2 discípulos andavam, lembra? Ele falou que ele morreu, eles se dissiparam, e Cristo já tinha falado, vai chegar uma hora que as ovelhas vão se dissipar, cada um foi para um lugar. Pedro falou, vou voltar a pescar. No 3º dia ele ressuscitou. No 3º dia ele se fez presente. Aqui no 3º dia murmuraram, a água é amarga. Um Deus que abre o mar vermelho, um Deus que traz libertação para um povo tão grande, ele não podia transformar a água de amargo em doce? Às vezes nos falta fé, e aí a nossa falta de fé às vezes nos faz murmurarmos. Que possamos sair daqui com a consciência que não devemos ser murmuradores. E eu não estou te chamando de murmurador, estou querendo só que você tenha o entendimento necessário, que às vezes uma reclamaçãozinha pequena que seja, já é um murmúrio, já é algo que a gente tem que pensar 2 vezes. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça, vamos ter um momento de oração.